Dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas do seu dia você vai parar para assistir essa mensagem, mas eu quero te dar as boas-vindas e dizer para você que se você estiver disposta a ouvir a palavra de Deus, a ouvir um pouco dessa revelação, você pode ter certeza que a sua vida ela será mudada, transformada. Desde a minha adolescência, nessa vida cristã, no meio evangélico, eu sempre me senti muito voltada para estudar a pessoa do Espírito Santo. O primeiro livro que eu tive contato, que falou muito a minha vida sobre o Espírito Santo, foi o Bom Dia, Espírito Santo, Bem-vindo, Espírito Santo, do Benny Hinn. E esses dois livros me impactaram, né, da pessoa do Espírito Santo, né, o que ele é, o que ele pode fazer. E ao longo da minha vida muitas coisas aconteceram, eu me afastei, hoje eu retornei. E desde 2020, quando eu retornei aos poucos aos braços do Pai, esse desejo de aprender e ouvir sobre o Espírito Santo voltaram, né? E eu voltei a estudar, a ler. E é engraçado porque quando a gente tem um olhar para algo específico, né, na palavra, na nossa vida, né? Por exemplo, quando você tá a fim de comprar um tal carro, a sua mente parece que você só vê aquele carro, né? Porque a sua mente é levada realmente a prestar atenção naquele carro. O mesmo acontece quando nós somos levados a algo específico na palavra de Deus. E eu, claro, leio a Bíblia, eu vejo muitas coisas, Deus me revela muitas coisas, mas sempre eu sou levada a ver a pessoa do Espírito Santo. Tudo que move, que fala, né, a respeito do Espírito Santo me chama mais atenção do que as outras coisas. E eu tenho lido, né, Gênesis, né, e parei para estudar Gênesis, parei para estudar o Velho Testamento. Claro, comecei por Gênesis. E assim que eu comecei a estudar Gênesis, eu fiquei parada, né, em Gênesis 1, capítulo 2, né, onde ali Deus fala sobre a questão de que a terra era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E algumas versões diz que ele se movia em liberdade, com liberdade, né? E Deus me revelou algumas coisas que eu nunca tinha prestado atenção nesse versículo, nesse capítulo, falando sobre a criação, né? E Deus me falou sobre algo que eu quero compartilhar com você agora, que eu espero que abra seus olhos, a sua mente, né? Porque talvez hoje você esteja com dificuldades em viver a sua vida cristã. Você esteja tentando fazer um monte de coisa, fazer alguma coisa relacionada à sua vida cristã e você não tem conseguido. E eu quero te dizer algo simples, poderoso e importantíssimo. Você não vai conseguir. Enquanto você estiver confiando em você mesmo, enquanto você estiver esperando por você mesmo, você não vai conseguir. O Espírito Santo é Ele quem faz. Você está em meio a algo espiritual. Não há como você fazer nada que mova o espiritual só com o natural. O espiritual te leva ao espiritual. Você precisa buscar coisas espirituais. Você precisa estar revestido com as coisas espirituais. E o princípio, o que inicia isso em nossa vida é a pessoa do Espírito Santo. Você não vai conseguir fazer as coisas, a vida cristã, você não vai conseguir viver a sua vida cristã se você não tiver o Espírito Santo. Se você não entender a importância do Espírito Santo na sua vida. A importância de você confiar nele.
A importância de você deixar ele viver em você com liberdade. Assim como ele se movia sobre a face das águas com liberdade, ele precisa se mover na sua vida com liberdade. Esse é o padrão de Deus. Se você prestar atenção na criação, a primeira coisa que Deus fez, quando o mundo estava um caos, estava sem forma e vazio, o Espírito dele se movia com liberdade. A sua vida hoje, ela pode estar vazia, ela pode estar um caos, pode estar tudo fora do lugar. O que você precisa é que o Espírito Santo se mova na sua vida com liberdade. Se o Espírito Santo não se mover, se você não permitir que ele se mova na sua vida com liberdade, não vai acontecer. Você vai assistir, você vai se frustrar, você vai se decepcionar com as pessoas, com você mesmo, com o mundo, com a vida, e nada vai acontecer. O máximo que você vai conseguir são frutos minguados na tua vida, no teu ministério, na tua família, na tua igreja. Mas frutos que permanecem, frutos da nova criação, eles só são possíveis quando você permite que o Espírito Santo haja na sua vida com liberdade. Quando você permite que ele te capacite, que ele venha te revestir, que ele te fortaleça. Eu quero deixar essa mensagem para você. Eu quero que isso mova seu coração, como ele move o meu. Eu entendi que sem o Espírito Santo não dá. Sem ele não dá. Sem ter comunhão com ele, sem buscá-lo, sem ter intimidade com ele, vida com ele, não vai dar, não vai acontecer, não vai rolar. E é essa a mensagem que eu quero deixar para você hoje. Espírito Santo. A vida do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Estamos numa guerra. É espiritual. E a gente não vai conseguir ir muito longe sem a pessoa do Espírito Santo. Como Jesus falou aqui em Lucas, eu vou ler aqui para você rapidinho. Em Lucas 24:49, desculpa. Ele diz: o que virá depois é muito importante. Enviarei o que o meu Pai prometeu a vocês. Então, permaneçam na cidade até que recebam, até que sejam capacitados com o poder que vem do alto. Esse poder é o Espírito Santo. Ele é a promessa. O Senhor Jesus disse para os discípulos: permaneçam até que venham. Os discípulos, eles só foram capazes de fazer toda a obra que eles fizeram porque eles obedeceram o que Jesus falou e eles foram revestidos do poder do alto, que é o Espírito Santo. Quando você nasce de novo, ele vem morar em você. Ele habita em você. Se você nascer de novo, se você declara que o Senhor Jesus é o seu Senhor, ele mora, ele habita em você. Mas você precisa permitir. O Espírito Santo é um Lorde. Ele é um cavaleiro. Ele é sensível. Ele tem ciúme de você. E as suas atitudes podem apagar ele na sua vida. As suas atitudes podem fazer ele ficar triste. Então é ele. Então se você não permite, ele não vai fazer. Mesmo ele estando aí, morando dentro de você. Mesmo todo esse poder tá aí dentro de você, no seu espírito. Se você não permitir, ele não vai ir. Ele não vai fazer, ele não vai agir. Então busque por ele. Permita que ele faça, permita que ele transforme. A tua salvação está no teu espírito. E essa salvação, ela precisa ir para a tua alma.
Esse é um outro assunto, é um assunto mais complexo que o meu pai, o pastor Jorge, ensina como ninguém. E eu tenho esse privilégio de aprender isso. E se eu já estou aqui, é por conta desse evangelho da graça que eu aprendi, que eu ouço, que me levou a retornar até a minha identidade restaurada. Mas o que eu quero dizer para você é que eu tô cansada de ver pessoas desistindo de um Deus tão maravilhoso e desistindo de um evangelho tão poderoso, porque elas não conhecem o verdadeiro evangelho e a verdadeira graça. E tudo começa quando você se prostra, quando você se rende ao agir do Espírito Santo na sua vida. Quando você permite que Ele cuide de você. Quando você permite que Ele haja na sua vida com liberdade, te capacitando. É possível. Eu vim te dizer que mesmo no meio desse caos todo que o mundo tá, que a sua vida possa estar, mesmo que tenha um monte de gente apontando o dedo pra você, eu quero dizer pra você, ó, é possível. Não por causa de mim, não por causa de você. É possível porque Ele tá aqui. Ele tá aí dentro de você. Se você é filho, se tornou um filho, Ele tá aí dentro de você. Se você permitir que Ele se mova com liberdade, que Ele age, você vai começar a experimentar algo incrível, maravilhoso. E você não vai desistir. Você não vai mais desistir. Você não vai de verdade, como Pedro disse, onde iremos, Senhor. Se só tu tens as palavras de vida eterna. Você vai entender isso de uma forma tão poderosa que você vai conseguir declarar a mesma intensidade que Pedro declarou. Eu espero de verdade ter abençoado a sua vida. E nesse dia, conseguir trazer para você algo que vai te ajudar a viver o verdadeiro evangelho. Até a próxima. Tchau.